Graça e paz. Abram suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Façamos a leitura da palavra do Senhor, a partir do verso 5 até o número 10, verso de número 10. Assim diz a santa e inerrante palavra do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Assim diz a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Deus santo e bendito, a tua palavra foi lida ao teu povo, agora será explicada. Por isso, rogamos ao teu Santo Espírito que nos conduza, nos dando o coração apropriado para ouvir a tua palavra e para proferir a tua palavra. Abra, Pai, o nosso entendimento, que neste momento de comunhão, o Senhor nos assista e nos instrua por meio da Escritura Santa. Que a tua graça e misericórdia esteja conosco, assim te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vivemos em uma cultura obcecada pelo sucesso. Há livros, cursos, podcasts, redes sociais que prometem fórmulas de vida, de uma vida bem-sucedida, de como você adquirir isso. Aparece cada vez mais produtos, dinheiros, mais reconhecimento, mais controle do futuro. O mundo nos diz que o sucesso é resultado de um planejamento perfeito, de uma autoconfiança elevada e independência absoluta. Esse é o discurso. Certa feita, um rapaz jovem, de certa forma, já na casa, é um jovem, não jovem na casa dos 20, mas na casa dos 30, ele já fez um teste, ele conseguiu em determinada idade conseguir adquirir muitos recursos financeiros, e ele tinha uma tese: para você ser bem-sucedido, você não precisa ser herdeiro, basta você ter a mentalidade correta. Pois bem, ele assim se desafiou, ele pegou então um pouco de recurso e eu vou fazer esse dinheiro render e se tornar em uma grande prosperidade. Então ele começou esse teste social, ele começou a sua jornada apenas com R$1. Sabe o resultado? Para a surpresa dele, ele não conseguiu a mesma riqueza. Porque no último, a questão da riqueza não é questão de esperteza ou habilidade, sem antes conhecer que vem de algum lugar. A riqueza, o sucesso, a prosperidade, não vem da nossa capacidade em si, mas de quem nós dependemos, de quem concede todas essas coisas. Então, apesar de tantos recursos que são pregados e ofertados, nós nos deparamos com uma sociedade cada vez mais ansiosa, porque vivemos essa constante busca por sucesso, por progredir, e nós queremos resultado, e avançar, e avançar, e avançar, e nunca chega num ponto de satisfação, exatamente porque a nossa busca por um sucesso, por uma vida bem-sucedida, ela expressa, na verdade, uma realidade de pessoas que estão vazias, descontentes. As pessoas são sempre bem-sucedidas aos olhos do outro, nunca de si mesmo. Porque no último, a busca por sucesso, uma autopromoção, ela não tem sentido em si mesmo. Ela depende exatamente de uma relação. E veja que algo interessante. Não é aquilo que eu faço que me faz feliz, mas é com quem eu estou naquilo que eu faço que eu ganho felicidade. Você pode encontrar pleno prazer estando no sofá assistindo Netflix,
Ou você pode ter um pleno prazer indo fazer uma viagem muito legal, mas se você estiver com uma pessoa adequada, a pessoa correta, isso será fantástico, sensacional. E o texto que acabamos de ler, ele nos apresenta uma perspectiva diferente dessa que o mundo coloca, uma vida de sucesso por si só. Aqui não encontramos técnicas, desempenho, nem estratégia de autopromoção. Em vez disso, encontramos algo, ou melhor, encontramos alguém. E veja aqui, para o livro de Provérbios, ninguém pode ser verdadeiramente sábio a menos que seja de forma prática, ética e teológica. O ensino do pai procura orientar o filho em suas esferas da vida, em várias esferas da vida. Na semana passada vimos o pai orientando o filho sobre as coisas internas, aquilo que o filho deve guardar no coração. Ouvimos falar das virtudes que o filho deve nutrir, manter, espelhar o caráter de Deus no seu cotidiano. Agora o pai observa aquilo que o filho deve externar, aquilo que o filho deve praticar. Por isso que ele fala então de um caminho. E esse caminho ele deve buscar uma ordem, uma vida endireitada, organizada. Por isso que o pai também fala sobre a saúde do filho. Porque sem saúde ele não tem força para viver, força de trabalho, enfim, as N tarefas da vida. E também ele fala do uso adequado dos seus bens. Essas são a preocupação do pai neste texto. E essa preocupação, estamos falando de uma ordem, saúde e provisão, que, se eu não estiver enganado, se traduz em nossos dias como uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida. E as escolhas que o filho deve fazer afetarão o resultado ao longo de sua vida. Então é crucial que ele compreenda o caminho adequado, que ele tome decisões que promovam saúde, não impeçam que ele tenha uma vida de qualidade e que ele tenha um uso adequado dos seus bens. E o pai então oferece um conselho. Para obter uma vida bem-sucedida, é necessário ter uma vida plenamente orientada ao Senhor. Por isso, o tema da nossa exposição nesta noite é orientações para uma vida bem-sucedida. E se você deseja uma vida bem-sucedida, em primeiro lugar, o pai orienta: confie no Senhor de todo o coração. Observe os versos de número 5 e 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. O pai diz que a atitude que o filho deve tomar é a de confiar no Senhor. Mas veja, que confiar é uma atitude interna do coração, aonde eu deposito determinada confiança em um objeto que ele me proporciona segurança, estabilidade e esperança para o meu coração. Em outras palavras, naquilo que eu confio eu descanso, eu adquiro segurança, eu tenho esperança, eu tenho o que esperar desse objeto onde eu deposito minha confiança. E aí algo interessante, mais uma vez o pai apresenta o envolvimento de coração. Veja o verso 1 deste capítulo: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e guarde o teu coração, os meus mandamentos. O pai se preocupa, na sessão anterior, com aquilo que o filho deve guardar. Agora a preocupação é como o filho deve externalizar essa confiança. Ou seja, aquele conteúdo que ele guardou, não fica um conteúdo parado e inerte. Ele deve gerar no filho segurança, confiança. Agora o filho deve então manifestar esta confiança. E veja que essa instrução para guardar no coração deve gerar no filho essa disposição, essa atitude de confiança. E por quê? Porque o pai deseja que o filho firme em um relacionamento com o Senhor, um relacionamento sólido, pessoal. Ele quer que ele tenha intimidade, e nós só adquirimos segurança e confiança com quem nós temos intimidade.
Essa confiança de todo o coração é tão importante porque diz respeito à nossa cosmovisão, a maneira como nós vemos o mundo, o compromisso de coração, a perspectiva que orienta o nosso coração com decisões, que fornece base para as nossas tomadas de decisões, de como vivemos e de como vamos interpretar o mundo. Em quem eu confio, Ele me fornece todo esse recurso. Irmãos, o Pai sabe que quando habitamos em nossos desejos, agimos conforme o nosso coração é preenchido deles. Porém, o que está mais arraigado no coração, na nossa mente, na nossa alma, é que de fato dirige a nossa conduta. Por isso o Pai tem essa preocupação com o Filho, e Ele diz aqui, ainda no verso 5, como se estivesse apelando: por favor, não te apoies no teu entendimento. A forma verbal aqui é como se o Pai estivesse apelando: por favor, não te apoie no teu entendimento. Então o verso 6 orienta para que o filho tenha uma perspectiva onde possa se relacionar com o Senhor, de tal forma que o Senhor endireitará os caminhos dele. Veja o verso 6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E esse endireitar significa tornar moralmente correto. O texto não está dizendo que agora os seus problemas serão resolvidos, que você não enfrentará dificuldade, que você não enfrentará obstáculos ou adversidades. Não, ele simplesmente quer dizer que esse endireitar é que é o modo justo de Deus agir, endireitará o teu caráter, a tua conduta. Você será moralmente correto. Essa é a primeira informação verdadeira. Se você então quiser uma vida bem-sucedida, o Pai diz: confie no Senhor de todo o coração, porque essa confiança gerará em nós aquela convicção que modela as nossas decisões, as nossas buscas, o nosso empenho, a maneira como interpretamos a realidade. E aqui para nós há um contraste muito grande. A maneira como o mundo concebe a realidade é distinta de como Deus vê. O mundo não concebe a realidade como Deus vê. Então, para nós, crentes, povo de Deus, da aliança, temos esse grande desafio de termos a nossa lente moldada pelo Senhor. E como isso acontece? Tendo um coração que confia no Senhor. Um coração que está disposto a confiar sem reservas, sem titubear. Lembre-se de Abraão, quando foi testado a entregar Isaque para o Senhor. Na narrativa em Gênesis 22, ele entrega seu filho sem reservas. Ele nem questiona o Senhor, porque ele aprendeu a confiar no Pai. Então o Pai chama o filho a não confiar nos seus próprios recursos. Deus é o supremo objeto da confiança, porque o perigo é que nós podemos trocar determinadas coisas, confiar em determinadas coisas mais do que em Deus. E veja, o problema não é deixar de confiar em coisas ou em alguém. Você pode confiar na sua esposa, no seu marido, no seu filho, nos seus amigos, em outras pessoas, não há problema, desde que isso não substitua a confiança em Deus. E a confiança em Deus deve ser total, sem reservas. É essa disposição adequada que o Pai orienta ao filho: filho, confia no Senhor e por favor, não confie, não se apoie no seu próprio entendimento. Você vai se iludir com essa perspectiva. Então, lembremos-nos que o caminho é do Senhor, e Ele sabe o que fazer e como conduzir nossas vidas. Em segundo lugar, para uma vida bem-sucedida, o Pai diz: tema o Senhor e viva com humildade. Veja os versos de número 7 e 8. Não seja sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os seus ossos. No verso 7, é um outro conselho que o Pai fornece para o filho. E a forma verbal aqui também expressa esse clamor do Pai,
ele diz assim: por favor, não seja sábios aos teus próprios olhos. O que significa isso? O pai está falando de uma autopercepção, da maneira como você se vê. Ele diz: não se ache sábio, não se iluda. E essa instrução é fundamental, porque com frequência nós temos ou uma visão elevada de quem somos, ou uma visão depreciada de quem somos. Nós nunca temos um ponto de equilíbrio. Então o pai fornece aquilo que vai trazer o equilíbrio para o ajuste da lente, de como o filho deve se ver. E ele diz, no verso ainda de número 7, teme ao Senhor e aparte-se do mal. Então a percepção de quem Deus é, ajusta a percepção de quem eu sou. É por isso que na nossa teologia reformada nós dizemos que o ser humano só conhece o Senhor, se conhece a si mesmo se ele conhecer ao Senhor. É essa exposição que está diante de nós, porque o Senhor ajusta a nossa percepção de quem somos, daquilo que nós devemos enxergar, e a razão é que nós temos uma lente distorcida de quem somos, e isso se torna um perigo para as nossas escolhas, para as decisões que vamos tomar. Então, falando de uma maneira mais direta, o que significa ter uma percepção moldada pelo temor do Senhor? Significa ser humilde. E ser humilde é uma necessidade para nós, que eu, reconhecendo o temor do Senhor, me coloca no lugar adequado, me coloca no lugar de entendimento de que eu não sou o Senhor da existência, que as coisas não estão disponíveis ao meu favor, ao meu bel prazer, à minha vontade, eu não sou o dono da criação. Então a percepção de quem Deus é, me coloca na percepção adequada de quem eu sou. Então não são as minhas próprias habilidades, os meus recursos, e o temor do Senhor ajusta tudo isso para o lugar devido. Para ser humilde é necessário respeitar a Deus como Deus, em vez de temer, de tentar substituí-lo, ou ainda de tornar-se um autolegislador. Talvez, olhando para este verso, ele diz assim: não seja sábios aos teus próprios olhos, autopercepção, teme ao Senhor e aparte-se do mal. O temor do Senhor ajusta essa percepção, mas olha a consequência, o resultado que o pai diz, no verso 8, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus olhos. Veja, o que o texto está dizendo? Que a percepção adequada, alinhada com o temor do Senhor, me resulta em saúde, e aqui é saúde física mesmo. Aí a sua pergunta deve ser: qual é a relação disso? Como é que isso se dá? Eu me vejo adequadamente, temo o Senhor, o resultado é saúde. Como é que isso acontece? Então, para nos ajudar, eu quero usar uma outra passagem da Escritura. Abram suas Bíblias em Daniel, capítulo 4. Eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. E aqui está diante de nós esse texto, a percepção do rei Nabucodonosor, da relação que ele teve com o próprio Deus. Veja o que Nabucodonosor, rei da Babilônia, diz. O rei Nabucodonosor, às pessoas de todos os povos, nações e línguas, que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais, as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais, e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio se estende de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença
todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses. Eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar um sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava em minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrado com as correntes de ferro e bronze, e em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Esta é a sentença por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandamento dos santos, que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos céus. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação, mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não se deixe que o sonho ou a interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo do qual os animais selvagens achavam sombra, em cujos ramos e aves do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu e chegou até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante, ou o santo que o rei viu, que descia do céu e dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com as correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o meu Senhor, o Rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens.
E o Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu, e passarão 7 tempos até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó Rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e cabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez, a sua tranquilidade se prolongue. Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passado 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real, na cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta grande Babilônia, que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim com os bois, e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer a capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que cresceram os cabelos como as penas da águia, e a sua unha como as das garras das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração. Todas as moradas, os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino recuperei também a majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Esta foi a lição, que penso eu que tem exatamente a ver com este texto de Provérbios. A percepção adequada de quem eu sou, com o temor do Senhor, me dá sanidade, me dá entendimento, me dá saúde. Sem essas coisas, o que nós somos? Comparados a meros animais, que agem sem entendimento, que não têm discernimento, não pode ser revestido de glória, de majestade, não tem poder, domínio algum sobre nada. Mas a perspectiva adequada que o Senhor fez com ele: Nabucodonosor, eu vou te colocar no teu lugar, tudo me pertence, vem das minhas mãos, nada é teu, eu tenho poder para tirar e para reaver, tudo é meu, eu dou a quem quer. Então ele cobre essa postura de humildade. Depois de ele reconhecer a grandeza do Altíssimo, ele entende, ele tem poder para humilhar os orgulhosos. E a relação entre uma autopercepção humilde, guiada pelo temor do Senhor, uma vida saudável, está em reconhecer que tudo o que faço não resulta da minha própria capacidade, mas da saúde e disposição que o Senhor me dá. Sem isso, não conquisto nada. Sem isso, eu não tenho habilidade, não tenho entendimento, não farei as escolhas adequadas.
não caiamos na ilusão de que basta termos uma mentalidade e nós seremos bem-sucedidos. Meus irmãos, o Senhor é o dono do ouro e da prata, tudo vem dele. E além disso, veja que o texto não diz como isso acontece. Observe Provérbios: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus olhos, para os teus ossos, perdão. Mas ele não explica como isso se dá. Ele apenas diz que até a nossa saúde, ela é afetada pela nossa relação de confiança com o Senhor. Não se trata aqui de promessa, não se trata de uma propaganda ilusória que Deus está fazendo conosco. Não, Ele está mostrando que até isso, Ele é afetado, até a nossa saúde, ela é afetada pela relação que nós temos com o nosso Senhor. E veja que o padrão de vida que o Senhor requer do seu povo, exige uma boa relação com as coisas criadas. E essa boa relação diz respeito ao cuidado com o corpo, pois este é templo do Espírito Santo. Então eu não me alimento de uma maneira inadequada. Eu não tenho uma relação de dominação onde o alimento me domina. Eu tenho a perspectiva correta com ele. Só não exagerem na vida fitness, vai com calma. A instrução do Senhor diz respeito da nossa relação de criador e criatura. Então você pode cultivar muito bem sua vida fitness, mas só tome cuidado, não exagere, porque a perspectiva correta, adequada, é que nós somos criaturas que dependem do nosso Criador. Essa relação é a fundamental que impacta em nossa saúde. E em terceiro lugar, meus irmãos, para uma vida bem-sucedida, o conselho do Pai é o seguinte: honre o Senhor com os seus bens, versos 9 e 10, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Até aqui vimos que o compromisso de coração com o Senhor resultará em caminhos ordenados. A autopercepção humilde, alinhada com o temor do Senhor, produzirá em nós uma vida saudável. Agora, o Pai quer falar da nossa percepção, da nossa relação com os bens, com os recursos que adquirimos. Então, no verso 9, o Pai diz: para honrar com os bens. Mas perceba que as áreas das nossas vidas são afetadas em relação com Deus. O meu coração, a minha percepção de mim mesmo e a minha relação com os bens. Mas o que significa nesse contexto honrar com os bens? Honrar tem o sentido aqui no texto de dedicar. O princípio presente é que o reconhecimento de que todo o bem que temos tem uma fonte, vem de um lugar, vem do próprio Deus. Por isso eu não tenho uma relação de dependência desses bens. Eu agora passo a dedicá-los, tendo a percepção ajustada de honrá-los. Por quê? É o Senhor quem me dá a prosperidade. Não são a ilusão da minha capacidade, da minha performance no trabalho, da minha atividade cognitiva. Não, é o Senhor. E é essa realidade apresentada diante de nós, que é corrigida quando eu entendo que vem dele e eu passo a dedicar esses recursos para o Senhor. Veja que o Pai aconselha o filho a fazer um movimento interessante. O filho deve confiar uma ação interna que se expressa externamente tomando decisões de acordo com a vontade do Senhor. Ele chama também o filho a temer o Senhor, uma ação interna que se expressa exatamente na capacidade de se desviar do mal, você viver eticamente bem, moralmente correto. E agora o Pai diz: honra com os bens. Honrar, dedicar a uma atividade interna, mas que se expressa na ação da dedicação, na honra dos meus recursos, da dedicação dos recursos para o Senhor. Então, honrar significa estimar uma pessoa como sendo valiosa,
declará-la como a pessoa mais importante, proeminente na nossa vida. Então eu dedico tudo ao meu Senhor, porque Ele é a pessoa mais valiosa, mais importante na minha vida. Eu atribuo a Ele os meus recursos. Então aqui a declaração não é feita por palavras, ele agora tem uma atitude, ele dedica ao Senhor. E aqui até ecoa aquele som como se fosse de uma oferta, ele entregando uma oferta para o Senhor. Olha, veja essa linguagem, com as primícias de toda a tua renda. Parece ressoar lá Levítico, que você tinha que levar as ofertas, tal. Embora não seja a esfera do ambiente do texto, mas o princípio se mantém. É do Senhor e eu dedico minha propriedade, os meus recursos para o Senhor. E veja, esse conselho do Pai nos leva a fazer duas perguntas fundamentais. Será que a maneira com que administro os meus recursos expressam honra ao Senhor? Expressam minha dedicação para o Senhor? Essa é a primeira pergunta que eu confesso que eu me fiz. Uma segunda pergunta: será que quando dedico o meu dízimo, minha oferta para a casa do Senhor, o faço esperando receber algo em troca? Qual é a disposição do teu coração nessas coisas? Com a relação com os teus bens. E veja que essa é uma exortação constante no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus foi quem falou demasiadamente sobre isso. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Seja qual for a sua resposta, a orientação do Pai é a seguinte: que você tenha a disposição correta e o desejo de honrá-lo com os seus bens, com os seus recursos, porque vem dele, não da sua capacidade, não da sua atividade intelectual, independente se seremos prósperos ou não. O texto aqui, mais uma vez, não explica como honrar o Senhor, dedicar ao Senhor, faz com que eu me torne próspero. Ele não diz, ele apenas expressa como um resultado. Ou seja, pode ser que isso aconteça, é um caminho provável, não é uma promessa. Ele não está te iludindo, mas mostrando que a relação adequada é de honra ao Senhor, com aquilo que o Senhor nos concede. Tudo é dele, a terra é dele, a criação é dele. Nós devemos então ter essa atitude fundamental de honrar e dedicar ao Senhor. Concluindo então, meus irmãos, este sermão, falamos das orientações para uma vida bem-sucedida, e aqui o Pai não quer iludir ninguém. Para uma vida bem-sucedida, é necessário 3 atitudes fundamentais. A primeira é confiar no Senhor de todo o coração. A segunda é temer o Senhor e viver em humildade. E a terceira é honre o Senhor com os seus bens. Irmãos, isso tudo é resultado de uma vida plenamente orientada pelo Senhor. Aquela expressão que eu disse para os irmãos outra vez, uma vida corandel, uma vida diante de Deus, modela o conteúdo do meu coração, modela as minhas virtudes, modela a minha visão de mundo, porque eu passo a confiar nele, modela a percepção de que eu tenho sobre mim, porque eu temo a ele, isso me faz ter um coração humilde, modela a minha relação com os meus recursos, porque eu entendo que é dele, então eu dedico a ele. O texto não nos ilude, mas quer mostrar que a busca por uma vida bem-sucedida por si só é inútil. O fundamento da vida é o Senhor. Por isso que o Pai nos aconselha a vivermos uma relação que vem de um coração que confia no Senhor, sem reservas, que mostre, se apresente isso em atitudes, nas escolhas que você fará, nas decisões que você tomará, na maneira como você cuida do seu próprio corpo, na maneira como você usa os seus próprios recursos. Tudo isso expressa
a quem de fato servimos. Porque a nossa vida deve ser corandel, diante de Deus, diante do Senhor. Então a percepção de que o nosso Senhor é antes de todas as coisas e que todas as coisas são mantidas por Ele, nele tudo subsiste, conduzirá o nosso viver para o inteiro agrado do nosso Senhor. Meus irmãos, eu quero terminar dizendo, dediquemo-nos então a nossa vida integralmente, sem reservas, ao Senhor. Confiemos de todo o coração, temamos o Senhor, para que a nossa percepção de nós mesmos seja moldada e tenhamos um coração humilde e honremos ao Senhor. Que a graça esteja com vocês. Em resposta a este sermão, vamos cantar um cântico que fala da grande verdade, de quem é o nosso Senhor Jesus. O entendimento de quem Ele é deve modelar as nossas vidas, nossas perspectivas, a maneira como enxergamos a vida. Nós devemos entender que Ele é a imagem do Deus invisível, que Ele é o Senhor de toda a criação, que Ele é o cabeça da igreja, que Ele conduz todas as coisas, que todas as coisas estão subordinadas a Ele. Tenhamos então essa disposição, adoremos ao nosso Senhor com essa verdade.